Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez manifesto a minha alegria de reencontrá-los neste domingo, apesar do calor, aqui na casa de Deus, aquecidos por um calor ainda maior, o fogo do Espírito Santo que arde em nossos corações e nos impele a buscar sempre mais o nosso Salvador. Acolham com o mesmo carinho os que sequer conseguiram entrar no templo e que participam nesse momento ao lado de fora aqui da nossa igreja. Estamos nos organizando para acolhê-los melhor. Mas aproveitem, se Deus quiser, logo após a Páscoa já vai estar tudo arrumado, todos os equipamentos necessários. Aproveitem como uma espécie de penitência nesse tempo quaresmal, mas estamos unidos num só coração e numa só alma. A saudação também se dirige àqueles que de alguma maneira se unem a nós pelo YouTube e que ouvem esta homilia. Você que está no YouTube, não deixa de comentar e dar o like. É muito importante para que esse vídeo alcance outras pessoas e assim nossa paróquia também possa marcar sua presença aqui nas redes sociais. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Esse domingo marca uma diferença. O clima da igreja está diferente e não tem a ver com a temperatura que subiu 5 graus. Nós estamos, com toda a igreja, entrando num profundo recolhimento. As imagens veladas, nós não vemos presença de flores, vamos nesta liturgia ser marcados pelo silêncio cada vez mais profundo, cada vez mais orante, porque, conforme a tradição da igreja, nós iniciamos hoje a primeira semana da Paixão. Claro que esta terminologia ela foi mudada no Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II, esse domingo era chamado de primeiro domingo da Paixão. E justamente por isso velamos as imagens, para que apenas uma coisa apareça: o lugar da paixão, o altar. O altar se torna o centro. Naturalmente, é a única coisa que vai convergir o nosso olhar: o mistério da cruz, que é presente no altar. Para que, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua entrega a Deus Pai e a sua entrega por nós, aprendamos o valor salvífico da cruz. Por isso que a gente manteve esse costume, ainda que o Vaticano II colocou o 5º domingo da Quaresma. Mas os prefácios são da Paixão, como nós já vamos começar a ouvir, e toda essa tradição se mantém, inclusive, nas leituras. É por isso que nós ouvimos o profeta Jeremias falar da aliança. E, me desculpem, é necessário fazer com vocês hoje uma boa catequese. Porque os textos bíblicos, se a gente não os entende de modo apropriado, eles são quase que incompreensíveis na missa de hoje, Vamos começar então com a primeira leitura, porque é ela que vai, vamos dizer assim, justificar o evangelho que nós acabamos de ouvir. O profeta fala ao povo de uma aliança que Deus vai firmar. Aí a primeira pergunta que nós, que conhecemos a história da salvação, nos fazemos é: mas já não tinha sido feita uma aliança? Para que outra? Ora, uma aliança de um lado só não dá certo, O povo quebrou a parte dele da aliança. A aliança exige 2 lados, não é assim? Quem aqui é casado tem uma aliança conjugal. Se o marido quer e a esposa não quer, meu filho, não adianta. Não tem pacto que se sustenta. Não tem acordo, não tem contrato, não tem vínculo, não tem sacramento que consegue levar adiante. Uma aliança, ela é sempre bilateral. É necessário que ambas as partes se comprometam, senão não vai adiante. A antiga aliança, no sangue dos cordeiros, que nós ouviremos na Quinta-feira Santa, que foi feita lá no Egito. O sinal era o sangue dos cordeiros passados na porta, Comam o cordeiro às pressas,
porque esta noite eu vou libertar o meu povo do Egito. Esse cordeiro que vai ser imolado depois na travessia, no deserto eles imolam um cordeiro e lá recebem a lei. É uma aliança que de alguma maneira caducou. Não da parte de Deus, mas da parte do povo. Rapidamente o povo esqueceu que eles são povo de Deus e começaram a se corromper com diversos modos, de diversas maneiras. Por isso Deus agora promete uma nova aliança. E o sinal desta nova aliança é que esta aliança será uma aliança interna. Diz o Senhor através do profeta: eu vou imprimir minha lei em suas entranhas, hei de inscrevê-la no seu coração, para que sejam meu povo e eu seja o seu Deus. A nova aliança que nós participamos é a aliança da cruz, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei não está mais fora. Agora, por causa da paixão de Jesus, a lei está dentro do homem. O Espírito do ressuscitado nos foi dado em Pentecostes, para que nós possamos ser povo da nova aliança. Um povo que só é de Deus e de mais ninguém. Nós em Cristo e pelo mistério da paixão nos tornamos, ou melhor, somos convidados a nos tornar verdadeiramente um povo cujo Deus é o Senhor. Eis então o mistério da cruz, escancarado diante de nós. Porque é justamente para isso que ele veio. Eu sei, tem uma turma que não tem fé católica, que se corrompeu com protestantismos e até com heresias que nasceram inclusive ao longo dos primeiros 5 séculos da igreja e que estão em voga como uma novidade teológica no nosso tempo. Cuidado! Embuste de Satanás. Eu sempre, quando vejo essas heresias surgindo, inclusive dentro da igreja, eu me recordo de um grande amigo meu, o Padre Gilmar, que está em Roma estudando patrologia, em breve vai voltar ao Brasil. E no seminário, quando nós estudávamos história da igreja e víamos que algumas coisas lá do início da igreja nascente estão voltando agora, o Padre Gilmar diz isso. Satanás, ele não é inteligente, ele só é mais velho. A gente só tem 50, 60 anos aqui, 70, como diz a Bíblia, os mais fortes vivem 80. 80 anos comparado com 2000 é o quê, né? Então, para nós é uma novidade, mas é uma coisa muito antiga essas teologias que estão surgindo na igreja. E uma delas justamente diz uma bobagem muito grande, que nosso Senhor não veio para morrer. Inclusive tem até uma aversão a uma turma aí que canta aquela música: Deus enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar. É verdade. Isso é a fé da igreja de 2000 anos, que os santos professam, porque essa turma fica no mundo da lua, né? E diz assim: se não houvesse pecado, o Filho teria se encarnado. Só que essa hipótese não é real. Houve pecado. O homem pecou. Não adianta a gente ficar fazendo musculação mental. Contra fatos não há argumentos. O fato é que o homem pecou. E, por causa do pecado, o Filho se fez carne. Ele é a vítima de expiação de nossos pecados. Aí nós temos 2 opções. Ou alargar nossa inteligência e crer como a igreja sempre acreditou e como a igreja, como, por exemplo, Santo Anselmo. Aí é necessário, me desculpe, o padre fica até tomado de uma santa apologia e dizer assim: quem que é esse povo na fila do pão, não é? É só teólogo. E vão dizer de Anselmo de Aosta. Quem foi Santo Anselmo? Além de santo, que já é para nós um motivo muito grande de acreditar que é credível, é doutor da igreja.
Ele é só um teólogo que diz o contrário? Não, é um doutor da igreja. E não só Santo Anselmo, Santo Agostinho, São Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno. Ora, tem turma de peso que disse a mesma coisa e que para nós são extremamente credíveis e homens extremamente intelectuais. Eu prefiro crer com os santos. Eu prefiro acreditar com a igreja de sempre, desde os apóstolos até o dia de hoje. E esta igreja de sempre faz com que a gente entenda isso que Jesus diz no Evangelho. É justamente para esta hora que eu vim ao mundo. Que mistério, meus irmãos e irmãs, que a cruz nos apresenta. O Filho veio para morrer. Desde o primeiro momento, na sua concepção, desde o seu choro na manjedoura, de bracinhos abertos, esperando que Maria o desse de mamar, o Filho já sabia que a sua missão era se fazer cordeiro em resgate de muitos. Eis o mistério da cruz, que nos constrange. Ora, angustia inclusive a nós, na nossa natureza humana. Porque o Evangelho de hoje, aqui então vamos lá. O Evangelho de hoje é de João. E João sendo João, extremamente profundo. Se a gente perde uma palavra do Evangelho de João, acabou. Tudo fica confuso. João não fala da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Porque para João, Jesus, a narrativa que João constrói, entendam, não é que é mentira ou é uma invenção de João. Não. João interpreta a cena da paixão como uma entrega gloriosa. Cristo gloriosamente se entrega. É o que nós vamos ouvir na Sexta-feira Santa. Ao ponto que João diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Já os outros evangelistas, os sinóticos, eles são mais descritivos historicamente. Então eles estão mais preocupados em narrar a história do que falar de Deus, do que fazer teologia. João não. João só usa a história como pano de fundo. Por isso que a narrativa da paixão de João, ela é uma explicação de todo o Antigo Testamento. Tudo se cumpre na paixão segundo João. E lá no Evangelho de João falta um detalhe histórico. Não é que falta detalhe. João não quis colocar. Porque João está querendo mostrar de fato o Filho eterno, a divindade de Jesus que livremente se oferece por nós. Não tem a agonia da paixão. Mas esta agonia, ela é apresentada ao longo da vida de Jesus. Para mostrar para mim e para você que não foi somente naquela noite da Quinta-feira Santa que Jesus ficou atormentado frente ao escândalo da cruz. Esta sombra o incomodou a vida inteira. Por isso que João diz assim no Evangelho. Quando chegam os pagãos até Jesus, Jesus entende que a sua hora está chegando e traz a agonia ao seu coração. Ora, tem gente que sabe que de tirar sangue vai ter que levar uma agulhada. Já começa a suar frio. Imagina Jesus sabendo que ia sofrer isso aqui. É humano. O medo da morte faz parte da natureza humana. E esse Deus se fez homem. Por isso a angústia, mas ao mesmo tempo a confiança. Porque o Evangelho de Jesus diz assim hoje, eu vou pedir para o Pai, me livra desta hora? Não, porque foi justamente para esta hora que eu vim. O que vou pedir? Pai, glorifica o teu nome. Conseguem entender então? O Evangelho de hoje nada mais é do que um anúncio da paixão. O Cristo que escancara diante dos meus e dos seus olhos que Ele veio para morrer no nosso lugar. Corajosamente Ele fez o que nós não temos coragem de fazer. Dar a nossa vida por amor ao Pai. Ofertar a nossa vida
para que Deus seja glorificado. Seja no nosso testemunho, seja com o nosso corpo, seja com a nossa alma, seja com a nossa vida. O Filho se oferece ao Pai. Por isso que o autor da carta aos Hebreus disse, com grande clamor e lágrimas, conseguem ver a agonia que perpassa o coração de Jesus? Ele pedia ao Pai que fosse capaz de livrá-lo da morte. Mas, mesmo sendo Deus, o Filho aqui é com letra maiúscula para dizer isso, mesmo sendo Filho, ou seja, mesmo sendo o Verbo encarnado, ele aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos escandaliza, porque nós percebemos justamente esse mistério que ultrapassa a natureza humana. A nossa vida só tem valor quando ela é ofertada. Vou usar 2 exemplos. Primeiro, quem já viu aqui manjericão? Já todo mundo quase, né? Pega a folhinha de manjericão lá no pé. Ela bonita, vicejante. Tem perfume? Tem. Agora pega a mesma folhinha de manjericão e esmaga. O perfume ultrapassa os limites naturais. Você está lá na cozinha, o pessoal está lá na sala e diz assim, está fazendo chá de manjericão? Está temperando alguma coisa com manjericão? Porque ele foi triturado. O perfume interior dele potencializou. Um outro exemplo. O exemplo talvez para quem está mais daqui para trás, da sacristia. O grão de incenso. O incenso é aqueles grãozinhos que a gente coloca para dar a fumaça, não é? Na liturgia. Eu adquiri esta semana, claro, é necessário sempre comprar, porque usa, né? Incenso para a paróquia. E uma fragrância muito boa, muito gostosa, o incenso dedicado a São José. Inclusive vou usar na missa de terça-feira agora em honra a São José. E o perfume do incenso é fantástico. O Eduardo, quando tirou ele do saquinho, e olha que nem desembalou, está no potinho, está fechado. Tem que tirar o lacre, abrir, colocar na naveta. Assim. Padre, só pelo pote já está cheiroso. Mas não é o perfume original do incenso. O grão tem um cheiro, mas ele vai potencializar quando? Quando ele for colocado na brasa. Na hora que ele for colocado na brasa, ele se potencializa. É isso que Jesus diz no Evangelho de hoje. Se o grão de trigo não morre, ele não vira pão. Ou se o grão de trigo não morre, ele não vira árvore. Mas se ele morre, ele produz fruto. Na lógica da salvação, se a gente não estiver disposto a abraçar a cruz, ainda que nós tenhamos muita coisa boa para ofertar, isso não vai chegar a quem precisa. O nosso perfume só se espalha quando nós somos capazes de se derramar, como o Filho, sem reservas, se derramou no altar da cruz. Está chegando a hora, meus irmãos e irmãs, em que o mundo será julgado, em que o diabo será vencido e que todos serão atraídos pela força da cruz. Eis o mistério que a Igreja nos convida a contemplar, desde já, a partir de agora, o mistério da cruz do Senhor. Pois termina essa homilia, como tem sido muito forte no meu coração ao longo desta quaresma, a frase de São Paulo da Cruz, fundador da Congregação dos Passionistas. A cruz de nosso Senhor é o remédio mais eficaz para as paixões deste mundo. Que nós tenhamos a coragem de desviar o nosso olhar de tantas coisas que podem nos trair ou nos distrair, inclusive coisas boas, como a pedagogia da Igreja nos ensina. Não é a hora de olhar para Maria, não é a hora de olhar para os santos, não é a hora de olhar para a beleza do templo, é a hora de olhar para a cruz e entender o preço que custou a minha salvação. E entender
o quanto Deus foi capaz de ir por mim. E assim, olhando para a cruz, aprender também nós, da cruz do Senhor, a sermos obedientes naquilo que o Senhor pede de nós. Para que, ofertando a nossa vida naquilo que Deus pede, sejamos capazes de comunicar a sua glória, que é amor e que ultrapassa os limites do mundo, porque a cruz não é o ponto final. Pelo contrário, ela é apenas a reticência que nos faz ver que a vida não termina com a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,